Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, hoje tendo como convidado especial um dos grandes tributaristas do país, autor de sólida obra no campo de direito tributário, tratados, direito, cursos de direito tributário. Temos diversos livros escritos juntos. É professor dessa área do direito em diversas instituições. E meu companheiro de Conselho Superior de Direito da FEComércio é também pessoa que tem se notabilizado por estar presente constantemente em audiências públicas, a convite do governo para reflexão sobre o momento tributário no Brasil. Trouxe-o para o nosso programa para nós podermos analisar um pouco esta situação hoje que preocupa todos os brasileiros, da alta carga tributária, de uma redução dos direitos de defesa do contribuinte na atual realidade, uma tendência aos tribunais, até às vezes porque tem-se a impressão de que estão vinculados ao poder e terem receio de contestar, mesmo nas ilegalidades e inconstitucionalidades, aquilo que os poderes executivo e legislativo perpetram. Tem ele uma atuação permanente, denunciando, tendo a coragem de mostrar que muitas vezes o rei está nu no momento em que determinadas imposições tributárias são apresentadas. Por isso, ao meu querido amigo Kiyoshi Arada, coautor e colaborador em diversas obras, o meu agradecimento por estar aqui presente. E vamos já começar uma questão que realmente tem preocupado a todos os brasileiros. Sinaliza-se para 2014 um aumento da carga tributária para tentar ter um superávit primário melhor que no ano de 2013. Tivemos em São Paulo a aprovação na Câmara dos Deputados, estamos contestando em juízo na Câmara dos Vereadores, o aumento do IPTU muito acima da capacidade contributiva de todos aqueles que são assalariados, trabalhadores que não tiveram um aumento dos seus salários na mesma proporção. E Kiyoshi Arada tem sido um analista permanente dessas ações erráticas do governo, que precisando de mais dinheiro, aumenta aqui, aumenta lá, sem realmente trabalhar um sistema tributário para o Brasil. E é sobre isso que eu já começo, meu querido Kiyoshi Arada, o nosso programa. Como é que você vê, nesse momento, uma carga tributária de 35%, maior do que todos os países emergentes, e o governo sinalizando um aumento de carga tributária para 2014, que não consegue fazer esse superávit primário e não consegue reduzir o tamanho da máquina administrativa? Como é que você vê isso como impacto nas relações empresariais, na própria vida do contribuinte e na esperança de que um dia nós tivéssemos ou teríamos uma reforma tributária digna de um país civilizado? Em primeiro lugar, muito obrigado, professor Ives Gandra Martins, por esse convite honroso. Quanto à sua pergunta, eu diria que esse projeto legislativo de número 711, que se converteu de uma forma tumultuada na Lei 15.889, de 6 de novembro de 2013, é uma lei politicamente errada, financeiramente errada e também administrativamente distorcida. Só serve para boicotar o esforço do governo central no sentido de aumentar o superávit primário, porque ele acaba agravando o quadro financeiro da nação como um todo, visto que São Paulo é o município, o poder público que detém o terceiro orçamento da República. Então, um aumento da ordem de até 35%, um aumento nominal de até 35%, que na verdade corresponde a quase 50%, por conta das manobras sutis introduzidas no bojo da lei, como, por exemplo, trazer os imóveis da periferia para a zona central, primeira e segunda subdivisão suburbana da capital. Isso acaba acarretando o aumento do valor unitário do metro quadrado da construção e também do metro quadrado do terreno.
E ao depois, essa progressividade maluca que teria suposto amparo no 156, parágrafo 1º da Constituição Federal, na verdade não tem pé nem cabeça, porque depois de calculado o imposto pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, que é o valor venal, introduz o fator de desconto e de acréscimo em função do valor venal, de uma forma irrazoável, de uma forma atentatória ao princípio da isonomia. Por quê? Porque para o mesmo imóvel de idêntico valor venal, em função da destinação do imóvel, o desconto é menor e o aumento é maior, atingindo de uma forma injusta exatamente o imóvel residencial que sofre, em termos de decréscimo, um desconto menor. E em termos de acréscimo, um aumento maior em relação ao imóvel não construído e em relação ao imóvel não residencial. Isso implica a violação, a toda evidência, de todos os princípios constitucionais tributários, além dos princípios que regem a administração pública, que são aqueles inseridos no artigo 37 da Constituição Federal e repetido na Constituição Estadual, que é o princípio da moralidade pública, o princípio da transparência, o princípio da razoabilidade e da eficiência. Não é? Tudo isso é burlado em bloco pelo astuto legislador paulistano. Aliás, nós focamos fundamentalmente essa questão, embora o programa vá para todo o Brasil. O município de São Paulo hoje tem 11 milhões de habitantes, que representa quase 6% de toda a população do Brasil, está hoje sediada na cidade de São Paulo. E é interessante porque isso também tem seguido algumas políticas equivocadas por parte do meu amigo Fernando Haddad. Eu gosto muito dele, é academicamente bem formado, é doutor pela USP. Agora, o que nós estamos vendo são algumas políticas. Essa política de aumento do IPTU irracional no momento em que nós não tivemos o mesmo aumento de salários, dos vencimentos daquelas pessoas que voam. E considerando, por exemplo, regiões, como regiões do centro de São Paulo, em que é considerado regiões prioritárias, como regiões altamente valorizadas, e nós sabemos que muitos que vivem naqueles apartamentos antigos, etc., hoje vivem de aposentadorias ou de salários baixos. Então, fere um princípio eu diria, da capacidade contributiva. E outros aspectos, por exemplo, enquanto a presidente Dilma diz o seguinte: vamos vender mais automóveis em baixo IPI, em São Paulo nós reduzimos onde os automóveis podem andar, criando corredores e corredores que estão sempre vazios para os ônibus e obrigando os táxis a andarem quando o corredor é ao lado da calçada. Os táxis não podem andar, o que eles são obrigados a também andar com as vias que foram reduzidas apesar do aumento de carros, deixando que os corredores ficam vazios, para muitas vezes eu olho, ver ônibus passando vazios também, numa irracionalidade. Brincam até que o prefeito Fernando Haddad, ele está pretendendo cobrar IPTU sobre os automóveis, porque ele diz, como passou a ser um bem imóvel, é um bem que não anda em São Paulo, é melhor pagar IPTU do que IPVA, e por isso aumentaria a base de cálculo dos contribuintes em São Paulo. Então, essas políticas equivocadas, embora reconheço, gosto dele e é um cidadão com ideais, etc., mas tenho a impressão que com esse aumento do IPTU e com essa má administração do trânsito que nós estamos tendo, a sua administração está sendo efetivamente comprometida. Mas há um outro dado que eu gostaria de colocar para você, que eu acho, é o problema do aumento da carga tributária em nível federal. Porque o que nós vemos é que o governo está sinalizando para 2014, para tentar melhorar a performance do superávit primário, que deverá ser esse ano em torno de 1,5%, o que vale dizer muito abaixo daqueles 3,1% que sempre o Fernando Henrique conseguiu, sinalizando que é necessário um esforço tributário que representa um aumento da carga tributária. Você que tem sido um estudioso, inclusive aquele livro que se analisa o direito financeiro e o direito tributário, o curso, como é que você vê
também equivocada, a seu ver? Professor Igor, antes de responder essa pergunta, quero aproveitar o gancho que você me deu sobre a incoerência da política governamental sobre o negócio do trânsito. Então, o Haddad, como justificativa desse aumento maluco de 35%, ele falou da valorização imobiliária e falou também da necessidade de recuperar, compensar o congelamento da tarifa de ônibus de 0,20 centavos. O aumento imobiliário por si só não representa uma despesa maior para o município. Então não há relação de causa e efeito. E depois, 35%, quanto ao crescimento do PIB dos últimos 5 anos, de 16,81%. E o senhor falou em aumento de servidor público. O que determina a Constituição Federal? O reajuste anual dos servidores públicos, que pressupõe, no mínimo, a atualização pelo índice oficial da inflação. O município de São Paulo, desde 2005 até 2013, fez um aumento em todo esse 9 anos de período, equivalente a 3,24%. Significa que vem dando um aumento anual de 0,01% a 0,1,17% ao ano. Onde que está a coerência disso daí? Evidente que viola o princípio da capacidade. Não é? O princípio da capacidade é violado quando a lei trata desigualmente situações iguais. E a violação do princípio da capacidade acarreta, por sua vez, a violação também do princípio que veda o efeito confiscatório. Uma é consequência da outra. Agora, e também a política tarifária do ônibus está errado. É só cumprir o que está na Constituição, que determina a exploração da atividade essencial de transporte coletivo de passageiros por duas alternativas: exploração direta, como era o caso da CMTC, ou pela concessão e permissão. A Prefeitura implantou um sistema que não corresponde a nenhum desses modelos. Terceirizou o sistema de transporte, remunerando por quilômetro rodado. Então, aquilo que o Maluf chamava de capitalismo sem risco. Quebrou o ônibus, a peça por conta da prefeitura. Não tem passageiro, não tem problema, é só rodar que ganha. Então, essa fila que você está falando, entendeu? Ainda fizeram faixa exclusiva nas estreitas vias de São Paulo, lugar onde eu levava 5 minutos, hoje estou levando 40 minutos. Porque numa via estreita, como a Ascendino Reis, fizeram uma faixa privativa de ônibus, onde trafegam lá centenas de ônibus que mais parecem vagões de trens, bisanfonados, numa faixa exclusiva, carregando meia dúzia ou 7 pessoas. Não tem coerência. O governo federal incentiva a produção de automóveis para arrecadar bastante IPI, bastante IPVA, bastante ICMS. O município de São Paulo indiretamente coíbe o uso do automóvel. Onde que está a coerência? Não, nem há dúvida. Meu caro Arada, como o tempo é nosso inimigo nesse programa, nós vamos... Agora, a FAI Federal, eu vou responder. Nós vamos fazer uma breve interrupção e vamos continuar a falar. Aí você me responderia a questão federal e eu gostaria de ouvir sua opinião também. Meus caros telespectadores, vamos aos nossos comerciais. Meu caro Quioche, como eu faço em todos os programas, quero lhe oferecer o Código de Defesa do Contribuinte comentado. Há 10 anos foi publicada a Lei Complementar 939 em São Paulo, e é um dos poucos estados que tem um Código de Defesa do Contribuinte. Esse foi comentado por conselheiros, é um conselho de defesa do contribuinte, é do governo do estado, mas é paritário. Metade de agentes do Estado, metade indicado pelos órgãos de classe. E esse Código de Defesa do Contribuinte comentado pelos próprios conselheiros, eles me pediram para fazer o prefácio, então eu tomo a liberdade de lhe entregar
do Código de Defesa do Contribuinte comentado do Estado de São Paulo. Muito obrigado, professor Ives Gando. Eu tenho certeza que esse código é fruto do seu esforço. É do governo, é uma lei. Da necessidade lutou-se muito por isto, não é? De armar o contribuinte também com um escudo de defesa. Exatamente. Agora, nós vamos continuar conversando, Arada. Nós falamos sobre os problemas municipais, principalmente de São Paulo, mas nós estamos sentindo que a carga tributária federal é pesada. Vemos, por exemplo, uma legislação de PIS/COFINS caótica. Veio agora essa medida provisória que cuida dos artigos 49 a 53 do PIS/COFINS, mas não há uma solução propriamente do problema, embora procuram dar uma outra configuração. E nós sentimos que em todos os tributos nós vivemos um caos de interpretação. Quer dizer, quando menos se espera, aparece uma autoridade, uma solução de consulta, e cria uma hipótese nova, e a hipótese criada pela solução de consulta de algo que nunca ninguém pensou que fosse uma hipótese de imposição, um caso, um fato gerador de tributo, passa a se transformar num fato gerador, porque alguém dentro da Secretaria da Receita Federal entendeu que aquela hipótese seria tributada e põe em solução de consulta. E hoje nós estamos vivendo uma insegurança jurídica monumental nesse campo. Eu gostaria, você que vive diariamente esse problema, e no nosso Conselho Superior de Direito, senhores telespectadores, nós no Conselho Superior de Direito da FEComércio, foi fundado em 89 e que temos diversas comissões trabalhando. O professor Kiyoshi Arada foi como conselheiro encarregado da Comissão de Reforma Tributária e apresentou com a equipe do Conselho, Marilene Tadira, Dico Martins Rodrigues e outros, apresentaram os conselheiros uma série de sugestões que estão sendo levadas ao Congresso Nacional pela FEComércio. Portanto, tem uma vivência muito grande desses problemas, não só de interpretação do que existe na lei, mas de propostas para melhorar o sistema tributário do Brasil. Como é que você vê hoje as injustiças, a insegurança tributária e o peso da carga tributária em nível federal? A carga tributária no Brasil jamais vai parar de crescer. Isto porque o governo, para equilibrar as contas públicas, só o faz por meio do aumento da receita tributária. Nunca pensou do outro lado, diminuir as despesas. Isso é incogitável. Pelo contrário, as despesas vão crescendo a cada dia que passa. Os ministérios vão se multiplicando ao sabor dos interesses políticos do momento, ora desdobrando o ministério, ora criando inúmeras secretarias com status de ministério. Isso é resultado de uma política governamental de coalizão, certo? O PT, como não tem maioria, ele tem que fazer acordo com todos os partidos e aí precisa acomodar